A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu cristão e cristã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Hoje é a quarta-feira de cinzas, se inicia a quaresma para o cristianismo, não é? Para os verdadeiros cristãos, inicia hoje, quarta-feira de cinzas, onde tomamos a imposição das cinzas para lembrar que somos pó e do pó viemos. Como Jonas se pôs na cinza, pregou que Nínive deveria se colocar na cinza, fazer penitência. Muito bem, meu cristão. Nesse tempo quaresmal, nós somos chamados pela Santa Mãe Igreja a fazermos esses exercícios maravilhosos de fé, que está aqui no capítulo 12 do livro de Tobias, a partir do versículo 8. Pegar 2 versículos. Hoje eu vou trazer algo maravilhoso que você deve fazer nesta quaresma, nesses 40 dias, e baseado no texto do capítulo 4 de Mateus. Vai ser muito rico, não perda. Em nome de Jesus, não perca esse vídeo, não. Assista do começo ao fim e você vai ver quão rico é esse texto que vai nos oferecer de Mateus. Mas antes de irmos para o texto de Mateus, eu vou colocar aqui ao meu lado, vai aparecer aqui ao meu lado o texto na tela, veja só. 12 de Tobias, versículo 8. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos. Muito bem. Está aqui o que a igreja verdadeiramente nos oferece nesse tempo quaresmal. A oração, o jejum e a esmola. É o que nós vamos fazer verdadeiramente nessa quaresma, nós cristãos, não é? Sempre aquilo que a igreja vem colocando para cada um de nós. Muito bem, meu querido Simão. Estou aqui ajeitando aqui a Sagrada Escritura, não é? O texto sempre vai aparecer aqui ao meu lado para que você possa acompanhar comigo. Capítulo 4 de São Mateus. Diz assim, ó. Em seguida, depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Muitas das vezes, isso aqui significa que todos nós batizados, no caminhar, o Espírito Santo nos conduziu a esse deserto, o mundo que é esse deserto verdadeiramente. Estamos nesse mundo. Esse deserto aqui na Sagrada Escritura significa esse mundo. E nós somos chamados, meu querido irmão, como Jesus. Jesus vai nos ensinar 3 práticas maravilhosas que eu e você vamos fazer nessa quaresma, iniciando esses 40 dias. Quaresma significa 40 dias do povo, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, jejuando, 40 anos do povo de Deus que passou ali rodeando a Terra Santa sem poder tomar posse. Então o número 40 na Sagrada Escritura é um número, não é? É um número, vamos dizer assim, um número bem interessante para que nós possamos 40 dias, os 40, né, dias chovendo do dilúvio, quando o mundo se acabou a primeira vez com água. Então vai significar muitas coisas para nós, né? O número 40 dentro das Sagradas Escrituras, né? E nesses exatos momentos, né? Nesses exatos momentos, isso é providência, exatamente a idade que tenho, 40 anos de idade. Muito bem, vamos lá para o texto. Vamos para o versículo 2. Veja só, vai aparecer o texto aqui ao meu lado. Vamos lá. Jejuou 40 dias e 40 noites. Exatamente a quaresma nos convida a isso. As 40 dias, né, de jejum, de oração, que a igreja nos proporciona, como nós vemos no capítulo 12, versículo 8 do livro de Tobias. Ao jejum, nos convida ao jejum, a jejuar, né, a oração e a esmola, ou seja, a caridade. Muito bem, olha só, vamos à palavra de Deus. Versículo 3. O tentador, veja que o tentador está de rosa, né? Olha aí. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: olha só, se és, coloca Jesus em dúvida. É por isso que nós vemos aqui que toda fé que não é a fé da igreja fundada por Cristo sempre está colocando Jesus como o próprio demônio aqui colocou. Não é? Desafiando, você vê herege dizer, se eu sou profeta de Deus, isso vai acontecer. Se eu sou aquilo, isso vai acontecer. Então, quer dizer, o próprio demônio colocou Jesus em dúvida. Se és o Filho de Deus. Não, Jesus não é se é. Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Vamos ao
de amarelo. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Olha aqui, meu querido irmão. A primeira tentação de Jesus, Satanás pega pedras para que Jesus transforme essas pedras em pães e possam comer. Ou seja, o que é que o diabo aqui nessa primeira tentação está oferecendo a Jesus? A gula. Muito bem. Satanás está oferecendo a Jesus a gula. Porque Jesus está jejuando. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para este lugar, para que ele fizesse o quê? Para que ele jejuasse. Muito bem. Quaresma, o tempo quaresmal é tempo de jejum, de esmola, de caridade, de oração. Então, veja só. Então, Jesus vai dizer, agora de rosa. Jesus respondeu, está escrito, de rosa não, de laranja. Verso 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está. Então, meu querido irmão, Satanás oferece para Jesus a gula. E Jesus nos ensina com a palavra de Deus o quê? A oração. Então, nessa primeira tentação, na quaresma de Jesus, e é essa quaresma que a igreja nos proporciona, pois ela é o corpo de Cristo, nós vamos vencer a gula com o quê? Com a oração. Veja, Satanás está oferecendo o pão para Jesus. Está oferecendo para Jesus a comida. Para Jesus não mais jejuar. Para Jesus não mais se preparar para evangelizar, para implantar a sua igreja, para fundar a sua igreja, para escolher os primeiros cabeças dessa igreja. Muito bem. Para que o evangelho não difundisse nos corações. Então, ele pede para que Jesus adentre aquilo que lhe é propício, o quê? A gula. Então, muito bem, meu querido, não é a oração, é o jejum. Ai, meu Jesus. Então, para nós enfrentarmos a gula, nós vamos fazer o quê? Jejum. Eu disse oração, perdão, mais uma vez. Não é oração, a oração é na segunda tentação. Na primeira tentação é o jejum. Ou seja, ele oferece a Jesus a gula. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos jejuar e vamos dar aquele alimento daquele dia que nós, olha como vai ligar ao capítulo 12, versículo 8 de Tobias. Esmola, oração e jejum. Presta atenção. Então nós vamos jejuar, vamos combater a gula com o jejum. Muito bem. Irmão, então o que você nos proporciona? Amados, eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer muito doce. Doce em barra, às vezes doce de mamão, essas coisas de fruta. Então, eu vou passar esses 40 dias sem comer doce. Esse é o sacrifício que eu vou fazer. Então, quer dizer, Jesus aqui oferece ao diabo, pela palavra, o jejum. Veja, Jesus, uma vez, os discípulos não puderam expulsar um demônio de epilético, e Jesus disse porque eles não puderam expulsar. Ele disse porque essa espécie de demônio só se expulsa através de jejum e oração. Então, jejum, então vamos jejuar. Então, para combater a gula é o quê? Nessa primeira tentação, o jejum, ensinado pela própria Sagradas Escrituras, porque Jesus veio de laranja. Não só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então, muito bem. Na primeira tentação, lembra? Vamos combater a gula com o quê? Com o jejum. E aquilo que vamos deixar de comer naquele dia, vamos dar a quem tem fome, a quem está passando por necessidade. Muito bem, meu querido irmão. Aqui é a primeira tentação. A primeira tentação é a gula. E para vencer a gula, jejum. Muito bem. Vamos para a segunda tentação. Vai aparecer aqui na tela a segunda tentação que aparece a partir do versículo 5. Veja, versículo 5. O demônio, vamos lá, versículo 5. O demônio transportou a cidade santa. Olha só, de verde. Colocou no ponto mais alto do templo. Meu querido irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja que eu conheço, que se orgulham por ter tal cargo dentro da igreja, pessoas que pregam a palavra de Deus, que evangelizam, outros que conhecem a doutrina da igreja, conhecem a patrística, que se orgulham, não é? E pisam nos outros, condenam os outros, porque os outros... meu querido irmão, quantas pessoas eu não conheço assim desse jeito?
Isso é o que? É a soberba. Então a segunda tentação aqui é a soberba. Então, para combatermos a soberba, veja que Satanás coloca Jesus no lugar mais alto do templo. O que é esse lugar mais alto do templo? É um lugar que você ocupa na igreja. Então, isso aqui significa que nós ocupamos algo dentro da igreja que até mesmo não foi o Senhor que colocou lá. O diabo pode colocar alguém dentro da igreja. Quantas pessoas infiltradas dentro da igreja não tem? Bispos, padres, que nem padres, nem bispos de verdade são, mas que estão ali. Agora, depois dessa denúncia que vazou, que pessoas são pagas para entrar nos seminários, se tornarem padres, pessoas são pagas para se tornarem bispos, para destruir a igreja, Satanás querendo destruir a igreja por dentro, mas Jesus disse, as portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando ele funda sobre a Quefa, sobre Pedro, a pedra. Então, muito bem, mas vão tentar. O diabo é um bicho teimoso. Por isso que é diabos, o contrário de tudo aquilo que Deus faz. Veja só, olha só. Coloca Jesus no lugar mais alto do templo e disse-lhe, se és, mais uma vez, interroga Jesus. Não é? Tentando colocar a dúvida no coração de Jesus se ele é o Filho de Deus. Veja aí. Mais uma vez, olha só. De amarelo. Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. E tem gente, quando nós falamos, apologetas, quando nós falamos que Satanás prega a palavra de Deus, realiza milagres e curas, porque Jesus disse que realiza. Mateus 7, 22 e Mateus 24, 24, que o diabo faz milagres. Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 15, quando nós dizemos que ele prega a palavra Satanás e faz milagres, as pessoas acham que nós estamos brincando. As pessoas acham que é para nós... a igreja está perdendo muitos fiéis para as seitas heréticas. Aí é para segurar essas pessoas. Aqui, ó. Ó o diabo pregando a palavra para Jesus. Nessa quaresma, deixa eu dizer para você, muitas pessoas vão bater na tua porta, dizendo, olha, sai dessa religião porque ela é idólatra, essa imagem é idolatria. Vai bater pessoas na tua porta dizendo, olha, não pode fazer isso e aquilo, porque a Bíblia está dizendo, aí vão distorcendo a Sagrada Escritura, te enganando, e você sem pé, sem conhecimento, vai para as seitas, para os anticristos. Meu povo se perde por falta de doutrina. Oséias 4, 6. E aí as pessoas vão após falsos profetas que realizam milagres, curas, expulsação de demônios, não é? Então, o diabo pregou para Jesus, então Satanás prega. A segunda carta de João, ele vai dizer, se alguém chegar na tua casa pregando uma doutrina diferente dessa que nós pregamos, a doutrina apostólica, não receba, não saudes, porque quem o sauda, né, está compactuando com as suas más obras. Então quer dizer, se vem alguém à minha porta, a tua porta, e não traz a doutrina apostólica, que é a doutrina católica, volta daí mesmo. Aqui não entra não. Não é? Formigas sabe que folha corta. Muito bem. Então veja, o diabo pregou o Salmo 90, verso 11, olha só. Ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, não é? E eles te protegerão com suas mãos, com cuidado, para que não machucares o teu pé em alguma pedra. Veja, a pedra é ele de tropeço. Veja o diabo pregando a palavra para Jesus. Jesus é Deus, pregando para o próprio dono da palavra. Você está entendendo? Não é diferente que nós vemos hoje que a Bíblia é um livro católico e os que não são católicos pregam esse livro católico contra a catolicidade. É um livro da Igreja Católica. Eles pegam o livro da Igreja Católica para pregar contra a Igreja Católica. Foi isso que o diabo fez aqui. Pegou a palavra do próprio Jesus, que é Deus, para pregar contra ele. Olha aí. É o que nós vemos hoje, amado. Mas as pessoas que não sabem qual é a mão direita e nem qual é a mão esquerda, como os ninivitas, não sabiam qual era a mão direita e nem qual era a mão esquerda. Pregando a palavra de Deus, conversões, a falsa conversão, milagres, falsas restaurações. Aí vai pós falsos profetas.
Mas para nós combatermos essa soberba de Satanás, nós vamos combater com o quê? Essa segunda tentação é a soberba. Jesus diz o quê? Olha o que Jesus ensina. De amarelo, verso 6. Ao Satanás diz assim, verso 6. Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele prega o Salmo 90, verso 11. Agora, a parte verde embaixo, olha só. O versículo 7. Não é isso? Isso, versículo 7 de verde. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, meu querido, está aqui. Quando nos acusam de idólatra, nós vamos na Bíblia e provamos que não somos idólatras. Quando dizem que nós somos aquilo ali, nós vamos na Bíblia e provamos na Bíblia que é assim. Veja, o diabo pregou falsamente para Jesus, mas Jesus pregou a doutrina verdadeira das Escrituras para ele e ele não aguentou. Por isso que nenhum herege debate com um católico, conhecedor da doutrina da palavra. Ele não tem coragem. E quando ameaça debater, não deixa o católico falar. Eu tenho visto isso. O que eles fazem com o Padre Luiz Toro, nos debates bíblicos. O Padre Luiz Toro debateu com vários, onde foi, em vários países, com vários falsos profetas, pastores, e ele venceu todos os debates bíblicos. Todos. Todos. Nunca perdeu um. Venceu todos os hereges na própria Bíblia Sagrada, porque é um livro católico, ela fala de uma única fé, da fé católica. Muito bem. Então, para combatermos essa soberba de Satanás, Jesus nos ensina através dessa palavra, não é? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E para vencer essa tentação da soberba, vamos vencer com o quê? Com a oração. Então, na segunda tentação, que é a soberba, nós vamos vencer a soberba nessa quaresma, o quê? Com a oração. A oração do Santo Rosário, não é? A Lectio Divina, a própria palavra orante, que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Conversões. Vou deixar de fazer isso na quaresma. Você que carrega, não é, o vício de fumar, eu não vou fumar nessa quaresma. Eu digo para você, em nome de Jesus Cristo da Imaculada, você ficar 40 dias sem fumar, depois da quaresma você não volta a fumar mais. Porque é um sacrifício. Jesus está nos ensinando nessa palavra um sacrifício que temos que fazer. Na primeira tentação nós vimos Satanás oferecer a gula. Jesus nos oferece o jejum. E nessa segunda tentação, Satanás oferece a Jesus o lugar mais alto. Quer colocar Jesus no lugar mais alto do templo. Quer me colocar você no lugar mais alto da igreja. Mas para que nós venhamos o quê? A nos orgulhar, nos soberbar daquilo que somos, que temos um currículo, um trabalho, isso e aquilo. Então, essa soberba, Jesus nos ensina a vencê-la através da oração. Muito bem. Logo vem a terceira e última tentação, versículo 8, presta atenção. Versículo 8 na tela. O demônio transportou uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. De laranja, outra vez. Ele mostrou todos os reinos do mundo, ou seja, deste mundo, e sua glória. Aí está, meu querido. O diabo agora coloca Jesus no lugar mais alto deste mundo e mostra todo o ouro, toda a prata, todo o recurso desse mundo e diz, tudo isso é meu. Tudo isso é meu. Olha só. E disse-lhe, versículo 9, eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim me adorares. Olha aí. Meu querido irmão, quantas pessoas não têm adorado a Satanás pelos bens deste mundo? E são pessoas que dizem que seguem a Deus, que seguem Jesus Cristo, que dizem terem aceitado Jesus. Mas que vai para lá atrás de Mamon, para os bancos estourar, para as contas estourar. Ah, agora eu tenho fazendas, agora eu sou dono de empresas, dono disso, e eu vivia pedindo esmola na rua. Então, meu querido irmão, tem como as duas coisas andarem juntas? Não tem. Porque aqui está dizendo que Satanás é o dono do ouro e da prata e quer dar para Jesus em troca da adoração, de servir a ele, a Satanás. Você passa a me servir, tudo isso te dou. Não é? Quantas pessoas... E óbvio que Jesus ensina em Mateus 6,33 o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E os acréscimos não, os acréscimos são acréscimos.
Outra vez ele diz no Evangelho de Mateus: buscai o tesouro do céu, não o tesouro da terra, onde a ferrugem, a traça corrói, o ladrão vem e rouba, mas do céu não. Então é esse tesouro. Então Satanás tomou conta deste mundo, com todo o recurso, com o ouro e a prata desse mundo, está a seu poder, em seu poder. Mas o reino não. O tesouro do reino é de Jesus. Meu querido irmão, olha só. Tudo isso te dou, eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Quantas pessoas não têm adorando Satanás porque estão correndo atrás do ouro e da prata desse mundo? Conheço muitas pessoas que abandonaram o grupo de oração porque arrumaram um emprego. E o emprego não pode ser naquela hora. Muitas pessoas que deixaram de ir ao santo culto da missa porque arrumaram um emprego. Ah, porque agora eu arrumei um emprego, não posso ir para a missa. É no mesmo horário da missa. Então escanteiam o Senhor para colocar o tesouro desse mundo em primeiro lugar. Tira o Senhor de primeiro lugar da sua vida quando estava desempregado, quando estava nas últimas, quando estava ali sem ter nada, aí lembrava-se do Senhor. Agora que arrumei. Então muitas coisas o diabo pode dar para tirar a pessoa da casa do Senhor. O que nós aprendemos aqui, irmão? Nós aprendemos nesse texto, nessa terceira tentação, que se nós não vigiarmos e orarmos, o diabo vai abrir as portas de um emprego para que você deixe e colocar naquele mesmo horário que você vai para a casa do Senhor, que você participa das coisas do Senhor, para tirar você do Senhor e colocar as coisas do mundo. E nós, sem discernimentos, vamos atrás, aceitamos aquilo e abandonamos, escanteamos o Senhor. Quando é Deus que abre a porta, quando é Jesus disse a porta que eu abro ninguém fecha em Apocalipse, ele dá e fazendo com que você não abandone o que é dele. Ó, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí diz, olha, eu tava buscando o Senhor, ele me deu um emprego. No mesmo horário, tu abandonou a missa, tu abandonou o grupo de oração, tu abandonou a pastoral, tu abandonou as coisas do Senhor. Para ir para esse emprego, para ir para esse trabalho. Foi Deus que te deu? Não foi. Veja, Satanás está oferecendo esse emprego, está oferecendo esse recurso, está oferecendo esse ouro a Jesus em troca de quê? De segui-lo, de se prostrar diante dele. Então a pessoa abandonou as coisas do Senhor, aí recebeu o quê? O que é do diabo. Achou que aquilo era de Deus e não foi. Foi o próprio Satanás. Você está percebendo, meu querido irmão? Quão rico é esses textos para nós? E eles nos apresentam algo que nós temos que ter discernimento sobre eles? Preste atenção. Respondeu-lhe, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus. Para trás, Satanás. Olha só, de verde. Para trás, Satanás. De rosa. Pois está escrito, Jesus prega mais uma vez. Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Está citando aqui Deuteronômio 6,13. Olha aí. Retira-te, Satanás, pois está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Primeiro mandamento, adorar a Deus sobre todas as coisas. E a ele servir, o que a igreja faz. E como é esse servir? É exatamente o que eu estava dizendo no início. Você está servindo ao Senhor, você está na casa do Senhor, você está fazendo isso e aquilo para o Senhor, mas aí surge um emprego que você não tem, está lá, só se lembrou do Senhor também porque estava desempregado. Ah, e agora arrumei um emprego na hora do grupo de oração, eu não posso ir. Aí vai para o emprego. Foi Satanás que colocou, amados. Vamos ter discernimento. Vamos ver como o diabo tenta colocar isso na vida de Jesus. Outra vez. De laranja. De rosa e de laranja. Verso 8. O demônio transportou uma vez mais ao monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos deste mundo. E a sua glória. Aqui está. Quantas das vezes o diabo não ofereceu para mim muitas coisas, emprego, um negócio grandioso, que eu ia ganhar muito dinheiro. Mas aí que atrapalhava o que é de Deus. Digo, não, o Senhor em primeiro lugar na minha vida. É o primeiro mandamento. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar na minha vida, então eu não quero seguir Ele mais. Se é para eu seguir isso ali, ir atrás disso ali, do tesouro deste mundo, então, para que assim as coisas do Senhor sejam escanteadas e eu venha escantear Ele, então vou servir só as coisas do mundo. Não tem como seguir as duas coisas. Não tem como servir aos dois altares. E se a palavra diz em primeiro lugar o reino de Deus, então o reino de Deus tem que ser na minha vida. Quando eu disse um sim para Ele em 2005, foi um sim para colocar Ele como centro de minha vida. Agora buscar os acréscimos que atrapalham o reino de Deus,
que está em mim, que mora dentro de mim. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. Então, meu querido irmão, então não posso substituir, mas esse tempo quaresmal, a palavra diz que, no versículo 2, 4:2, outra vez, e jejuou 40 dias. Esses 40 dias, quaresma significa 40 dias. Você é chamado a jejuar, você é chamado a deixar o seu cigarro, a sua bebida que você gosta de tomar fora, durante esses 40 dias. De buscar o padre, fazer o exame de consciência, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. É hora de se examinar. É hora de buscar um padre para se confessar. É hora de eucaristizar de Jesus na Eucaristia. É hora de se transformar numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher. É hora de mudança. Por isso que a igreja proporciona para a vida de nós cristãos católicos esse tempo quaresmal. É tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de vida nova, não é? Eu sei que esse vídeo não vai hoje, vai estar postado provavelmente na quinta-feira, mas hoje, quarta-feira, é o dia que nós vamos, quarta-feira de cinzas, receber as cinzas e lembrar que somos pó para o pó volta. Ou então, ouvir do Padre dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,14. Era o que Jesus dizia. Jesus dirigiu-se para a Galileia pregando a boa nova do reino, dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Amém? Que essa palavra seja na tua vida uma palavra de mudança nesse tempo quaresmal. Pare, raciocine, pense nisso que foi anunciado, apresentado para você através desse vídeo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.